Não, não precisa. Só para eu separar aqui, porque para subir vídeo é mais fácil ser menorzinhos. Então vamos lá. Alguém chegou. Veio assistir as aulas. Então vamos lá. Mishnah de número 10. Shmaya e Avtalion receberam a tradição oral deles. Shmaya disse, Yomer. Quer chegar comigo? Não, pode Não? ficar. Tá, vamos lá. Shmaya disse: ame o trabalho. Abomine assumir altos cargos. Não procure intimidade com o poder governante. Vamos analisar os pedacinhos disso aqui? Vamos lá. Ele disse o seguinte: ame o trabalho. Amar o trabalho, existe alguns paralelos aqui. Por que disse amar o trabalho? Ele vai explicar um pouquinho do contexto. Abomine assumir altos cargos. O que acontece? Muitas pessoas, elas às vezes fazem alguma coisa por conta do que eles podem receber de cargo, ou de função, ou de promoção. Só que isso não deixa ninguém feliz. Trabalho por carreira, por a satisfação pessoal, do sentido de que vão me valorizar, no sentido de vão me dar valor, ou vão me reconhecer isso, vão me reconhecer aquilo, ele não traz satisfação. Não traz. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Não sei se era um livro, que quando eu era criança... Ah, tá. Tem um livro, que é o Lenhador... Como é que é? Eu não me lembro agora, mas é o homem que espalhou o deserto, que era um livro. E tem um outro livro, e tem uma outra história também que é parecida. Tinha um lenhador, que ele foi contratado... Que ele foi contratado para poder... Ele era um lenhador e o prazer dele estava em derrubar árvores para poder fazer móveis, etc, etc, etc. E na época era o principal meio de tecnologia, então era uma pessoa bem envolvida com tecnologia. A madeira, em alguns tempos da história do ser humano, ela era a tecnologia máxima para construir coisas, tanto quanto hoje a informática é uma ferramenta importante. Então nessa época ele era um creme de la creme do top do pessoal da tecnologia, né? E aí ele foi contratado nesse caso para poder derrubar uma árvore. Só que você pode fazer o que você quiser. Eu vou te dar um machado. Só que em vez de você bater com a lâmina, você vai bater com as costas da lâmina na madeira. Eu vou te pagar 2 vezes mais. Ele falou: por quê? Só bater contra o lado da lâmina? Ok, tudo bem. Aí ele pegou lá o machado e pá! 1, 2 horas. Aí ele falou, cansava, sentava, ia de novo. Meia hora, sentava. 10 minutos, 5 minutos. Aí ele falou: olha, eu não quero mais isso não. Chegou lá pro chefe dele, bateu na porta dele. Desculpa, não vou querer mais fazer isso aqui. Não, foi o seguinte, eu vou te pagar 4 vezes mais. Não, mas 5... Ah, tá. Aí voltou lá, 10 minutos batendo com uma... tô lá. Desculpa, eu te pago 10 vezes mais. Deixa eu te falar uma coisa, não me oferece mais nada, porque o meu prazer é pegar o machado, bater e ver a madeira caindo e saber que ele vai ser usado em alguma coisa. Eu bater na árvore com o outro lado do machado para não acontecer nada. Não tem graça nenhuma fazer isso. Toma aqui teu dinheiro, não quero mais saber disso aqui, eu vou embora. Isso acontece com a gente. Se a gente vê que a coisa não vai dar resultados, quase sempre a gente vai perder o prazer naquilo que a gente faz. Então não adianta pesquisar qual o trabalho que vai me dar mais dinheiro, que vai me dar mais status, não importa. O que importa é saber o que te dá prazer. É isso que a gente aprende nessa Mishnah. E continue. Então, você tem que amar o trabalho. Ame aquilo que você faz. Se você não ama, não faça aquilo. Procure algo que te dê prazer. Ou tente obter prazer naquilo que você faz. Mude a maneira com que você faz aquilo. Às vezes você até gosta daquilo, mas você está enjoado. Vou dar um exemplo. Uma vez perguntaram para um rabino, agora eu não me lembro qual foi, não me lembro mesmo quem foi, perguntaram assim: meu filho, eu tenho que agora ficar mandando ele colocar o tefilim. Tô vendo que ele tá perdendo gosto por isso. O que eu faço? Compro tefilim novo. Compra um tefilim novo. Por quê? Às vezes mudar a maneira com que você faz dá um ânimo. Comprar coisas novas, às vezes, dá um novo gás para aquilo. Às vezes, poxa, tô
cansado de rezar, tá me dando cansaço. O que você faz? Como um sidur diferente. Reza com um novo minyan, troca um pouco o minyan. Procura uma reza diferente. Faz algo diferente. Às vezes você faz uma coisa bem, uma coisa que você gosta, mas o tempo, é óbvio que o tempo ele vai desgastando a gente. Shlomo Amelech, se eu não me engano, ele fala: a esperança que se adia faz adoecer o coração e o coração abatido faz secar os ossos. Então, a esperança que vai se adiando, às vezes você vai demorando, fazendo muito tempo a mesma coisa, às vezes te enjoa, às vezes te cansa. Então você tem que mudar um pouquinho os ares para poder te dar um novo ar, para te dar um novo prazer. Então isso é importante. Então, às vezes não é trocar o trabalho, às vezes é trocar a maneira como você faz. Você faz de uma maneira, muda o ângulo que você faz, muda a ferramenta, faz alguma coisa diferente. Às vezes a empresa é boa, mas o trabalho que eu estou fazendo está me enjoando já. Troca a função, faz a coisa de maneira diferente, troca o horário, sei lá, faz alguma coisa para ficar diferente. Então, abomine assumir cargos altos. Não que você não possa, mas olha o que falou antes. O amor ao trabalho tem que vir na frente. Não procure intimidade com o poder governante. Uma outra coisa também que é importante a gente saber. É óbvio que os judeus são incentivados a participar de política. Tem muitos judeus na política e o judaísmo, o próprio judaísmo já é político, né? A Torá, ela institui líderes e tal, tem os seus processos, tem processos eleitorais, tem uma série de coisas, mas a Torá tá falando o que pra gente? Dá pra ouvir aqui, né? Ela fala, Sará. Então, o que tá falando aqui a Mishnah? Evite o máximo isso. Se for o último caso, ok, se envolva. Mas evite o máximo isso. Porque a gente está falando de amor ao trabalho. E são coisas que, por conta do desgaste, por conta das brigas de poder que o ser humano tem, carrega dentro de si, isso gera uma coisa diferente do que falou antes na Mishnah, que é o amor ao trabalho. Você vai perdendo o amor ao trabalho porque, de duas uma, ou você vai ter que esquentar menos para aquilo que você faz, para poder não te estressar emocionalmente, ou seja, eu vou ter que, para eu continuar trabalhando com política, de duas uma, ou eu tenho que me estressar muito para fazer o melhor possível, porque é muito estresse, briga de poder, luta e etc, coisa do ser humano, ou eu vou ter que falar o seguinte, olha, desliguei agora eu vou tentar só relaxar e não vou fazer esse trabalho. Vou cuidar de mim. E aí você não vai fazer o seu trabalho direito. Então, esse é o problema da política também. Então, por isso tá falando pra gente abominar esse tipo de coisa com o governo. Uma outra coisa também que é muito importante a gente saber, que vou citar um exemplo. Eu ouvi do Rabino Binyamin, ele falou o seguinte, que ele conheceu uma pessoa que é sobrevivente da guerra, mas ele é sobrevivente criança, né, óbvio. Mas ele conheceu, e uma coisa é ouvir pelos livros, ler os livros, ver documentário, outra coisa é o que a pessoa que viveu aquilo tá te contando. Ele falou o seguinte, olha, o meu pai, esse senhor falando, meu pai, ele trabalhou para o exército russo. Ele foi guerrilheiro, defendeu o exército russo, e o lema do exército russo ame a pátria e a pátria dará tudo para você. Será tudo para você. Uma coisa assim. Ou seja, quanto mais devoção à pátria, mais a pátria ia te retribuir. E esses mesmos russos, alemães e tal, que prometeram mundos e fundos para uma pessoa que deu a vida, chegou um momento da vida dele que eles pegaram esse senhor, e levaram para os campos de concentração. Um herói de guerra que defendeu aquela nação, e aquela mesma nação que foi defendida por aquele herói de guerra, tava, tipo... Ou seja, gratidão quando a gente está falando primeiro a gente está falando de governo. Não sei se é uma coisa que é particularmente uma ferramenta da política. Gratidão não é. A política, ela trabalha com interesses. Então, nem sempre esses interesses vão estar relacionados com gratidão. Agora, eu vou citar um exemplo aqui, eu não me lembro agora qual é a palavra, mas tem um nome em hebraico de um homem, cara, eu vou fazer uma aula só sobre gratidão com vocês,
que é uma aula importantíssima para se viver o judaísmo, mas tinha um homem na Torá, no Tanakh, na verdade, que eu não me lembro agora o nome nem a história, mas eu vou lembrar. Eu lembro do ensinamento, depois eu vou trazer ela direitinho, que eu tenho anotado lá em casa. Que é um homem que tem um nome ocultado na Bíblia e que é chamado de nojento. Mas a mãe colocou esse nome nele? Não. O nome nojento ali, na verdade, ele é dito por um motivo. Porque ele tinha sido ingrato com David Ameller. David Ameller, ele salvou ele algumas vezes, ajudou ele em determinados momentos. E aí, quando os soldados de David Ameller estavam no campo, voltando da guerra, passaram por ele, ele falou o seguinte, falou assim, a gente está precisando de pão. Será que você pode dar pão para a nossa brigada? E ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, olha, não vou dar pão para vocês não, vou dar água, mas pão não vou dar. O que acontece? Esse homem foi muito bem recebido, ajudado por David Ameller, e na hora de retribuir, quanto que ele ia gastar com pão para uma brigada? R$90. O que é R$90 para alguém que te ajudou a vida toda? R$90 para uma brigada. Tipo, o quilo do pão, tipo, se você contar para uma brigada, tipo, R$90 dá para dar pão para todo mundo. Por que não deu? A gratidão não tá excusez-moi, dá licença e tal. Isso não é gratidão. Você dizer obrigado não é gratidão. A memória é gratidão. E os Ovdei Kohavim, infelizmente, não são criados, as pessoas das nações, não são criados para serem gratos. Vou dar um outro exemplo de gratidão importante. Todas as pragas, Moshe Rabbeinu, falando um pouquinho das parashot anteriores, ele dava ordem para todas as pragas. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Qual é a praga que ele não deu ordem? Não sei se vocês estudaram. Sobre o Rio. Sobre Os três primeiros. Sim. Primeiro, sobre o rio, sobre A a terra. terra Sim. e sobre... Não, o rio e a terra. Não, tem mais, são 3. Não, mas as três envolvem o rio e a terra. Sim. Gratidão ao rio e a terra que Eu quero lembrar quais foram as 3. Exatamente. Olha só como é que é importante a gratidão. O rio foi pelo qual, vou falar do rio agora, pelo qual ele foi salvo. Moshe Rabbeinu foi salvo através do rio. Então como é que pode ele lançar uma praga sobre o rio quando ele foi salvo pelo rio? Lógico que foi Hashem que deu a salvação. Então ele não podia falar absolutamente nada contra um rio que salvou a vida dele. Então a praga tinha que ser feita, tinha que obedecer a Hashem. Então quem foi que proclamou a praga? Foi a Haron. Porque precisava. Agora, ele não... Olha só quanto que esse sentimento de gratidão é importante. Mas, Moré, o rio vai ter sentimento. Não importa a questão do rio, importa a pessoa. Que nem o pão, quando a gente fala do pão. Normalmente, durante a semana, a gente faz a brachá do pão depois do vinho. No Shabat, a gente faz primeiro do vinho e depois do pão. Mas pro pão não se sentir envergonhado porque ele foi vir depois, que ele geralmente sempre vem antes e agora ele vem depois, para ele não se sentir depreciado, no Shabat a gente cobre o pão. Para não sentir vergonha do vinho vir primeiro nele na frente no Shabat. Mas o pão vai se sentir vergonha? Eu não sei, porque tem questões que são acima da nossa compreensão. Questão de que tudo é Hashem, né? Hashem está contido, a existência está dentro de Hashem, e que a alma ela é muito mais do que a gente pode chamar que até prótons e elétrons são parte da alma coletiva do ser humano também, então ali pode ter alguma coisa de alma existente da criação do mundo, enfim, não vou explicar por esse lado. Mas a gente tem que entender que nosso sentimento é que é importante. Pode ser que o pão não tenha sentimentos, mas a gente vai se acostumar a não se preocupar com o sentimento alheio. Essa é que é a questão. Alguns midrash falam que as letras do princípio da criação se sentiam tristes, queriam ser a primeira letra do Torá. Pedia, eu achei interessante aquela história. Pedia pra Hashem, não, deixa que eu seja a primeira, uma fila. Pedia pra Hashem, não, deixa eu ser a primeira. Não. Hashem, não, você não pode por causa disso, porque no teu nome vai conter a morte, então não posso começar assim. Então assim, é essa a questão. Eu tava assistindo, só pra gente também fechar isso falando essa questão das letras, só pra gente fechar de uma maneira interessante, é que às vezes a gente pensa que algumas coisas são mais importantes que outras também. Vou citar uma historinha que eu assisti ontem à noite, que eu tava experimentando. A Sarah gosta muito de Peppa Pig.
Então eu tava tentando experimentar outras coisas com ela, tipo Thomas e seus amigos, que é um trenzinho. Não gostou muito, mas eu prestei atenção numa história que é o seguinte. A Thomas, ele tava numa historinha que cada trem tava querendo se sentir importante. Que havia um leão que era o símbolo do time de futebol, que ia jogar na cidade e tal. Então o trem ia ficar, o trem de carga ia levar aquele leão de aço e tal, tal, tal. Foi importante, é o símbolo da cidade, o símbolo do time de futebol, é pesado e tal, não sei o que, de bronze, pô, que legal. Aí cada um ia trazer uma coisa, um ia trazer o prefeito, outro ia e tinha um outro que ia pegar a roupa suja do time de futebol. Aí o trenzinho falou assim, pô, mas eu vou pegar roupa suja? Pô, todo mundo tem um trabalho importante, eu não tenho um trabalho importante, vou pegar roupa suja. Vou pegar roupa suja. E aí ele fala, a trenzinha no caso, não vou pegar roupa suja, vou fazer outra coisa. Aí eu fui ajudar a fazer outra coisa. O que você tá fazendo aqui? Já tem gente fazendo isso aqui, a roupa. Não, poxa, eu queria fazer uma coisa importante, eu tô aqui pra ajudar, o que sobrar pra mim eu pego uma coisa importante. Ele falou, então, mas sem a roupa suja pra levar, pra lavar, pra secar, pra voltar, o time não joga. Ela, caramba, não sabia que era tão importante. Então, assim, ela foi pegando, correndo, foi levar pra lavar, falando, mas não vai dar tempo pra secar, não, vou correndo, e quando eu vim correndo vai secar, que eu vim balançando, vai secar a roupa. Aí salvou o time. Então acaba que às vezes o que a gente não acha que é tão importante, é muito importante. Então a gente tem que fazer tudo que a gente faz, tem a ver com o que a gente está falando aqui, é fazer tudo com amor e tentar fazer tudo, fazer com que a coisa que a gente está fazendo seja importante. Ron? Vamos lá, vamos ver o que o Ramon fala. Ame o trabalho, abomine assumir altos cargos e não procure intimidade com o poder governante. Frase comum que eu sempre falo, agora esquece tudo que eu expliquei, vamos na explicação do Rambam. Com essas 3 regras, a fé e a sociedade são forçadas. Vamos lá. Com essas 3 regras, a fé e a sociedade são reforçadas. A falta de preocupação com o trabalho leva ao roubo e à imoralidade. Ou seja, o Rambam está falando o seguinte, o amar o trabalho aqui, ele está falando que você tem que dar valor a trabalhar. Porque sem isso, a sociedade declina. Ele fala também o seguinte, a busca de cargo público, cargo público ou poder político causa preocupação e contrariedade. Ou seja, quando a pessoa fica buscando muita coisa de política e tal, causa muita preocupação, aquilo que eu falei, né? A pessoa fica com a cabeça muito pesada e também contrariedade. A fé do homem sofrerá se as pessoas se tornarem invejosas e se oporão a ele. Ou seja, tá. Isso a gente está falando um pouquinho sobre... Ele está focando na questão da política, né? Porque o homem pode sofrer muito com a inveja das pessoas em relação ao cargo público que ele está por conta que é de destaque. Eu já falei uma vez para vocês sobre Lashon Hara, sobre Ain Hara. Tem esse vídeo na internet também, quem ainda não viu pode ver lá, que eu falo um pouquinho sobre como funciona o Ain Hara, que é o olho mau. O pessoal chama de olho gordo. Que é quando a pessoa todo mundo tem motivo para ser julgado por Hashem, só que Hashem ele olha para todo mundo com um olhar de graça e benevolência, só que se alguém leva a sua causa na justiça celestial e puxa isso para a terra, Hashem tem que julgar com o Midat Hadin. Então, depois dá uma procurada lá que tem esse vídeo na internet. Assim, os nossos rabinos disseram, uma vez que a pessoa se torna um líder de uma comunidade, ela é considerada como um transgressor nos mundos superiores. Ou seja, quando a pessoa se torna um líder de alguém, de uma comunidade, ele se torna transgressor no mundo superiores. A gente vai entender um pouquinho sobre o porquê isso. Superiores, quer dizer. Igualmente, nos tempos passados, como resultado de conhecimento e estreita ligação com o governante, era muito improvável a pessoa sair disso sem prejuízo nesse mundo. Ou seja, vamos por alguns aspectos. Primeiro, quando a pessoa se torna líder daquilo ali, tudo quanto acontece ali, aquela pessoa também se torna responsável. Vou dar alguns exemplos. A maioria dos gigantes da geração, boa parte deles, dos principais que escreveram grandes livros, grandes obras, eles morreram cedo. O Rambam, ele morreu, se eu não me engano, acho que foi com 38 anos, não foi isso? Não? 70 e pouco? Não foi o Rambam, foi algum outro. Não me lembro agora. Mas muitos morreram muito jovens.
Por quê? O filho dele morreu jovem. Morreu jovem? O Ravi Abraham. Morreu jovem, com 30 e poucos anos, eu acho. Sim, então foi isso que eu confundi. Então, mas boa parte dos grandes homens eles morreram cedo. Existe um conceito na Torá chamado Nefirut Nefesh, que é quando a pessoa faz o sacrifício da alma. Ou seja, muitas vezes os líderes das gerações eles são capará, eles são reparação para aquela geração. Eles sofrem coisas fisicamente por conta para eles serem, vamos dizer assim, entre aspas, um desvio do sofrimento que o Malach HaMavet podia dar para aquela geração. Ou seja, aquela geração poderia sofrer alguma consequência, mas aquele líder ele sofre a consequência para desviar a atenção do Malach HaMavet, do anjo da morte. Ou seja, ele sofre no lugar dos outros para que a geração sobreviva. Nahon? Sim, o nome disso é Nefirut Nefesh, né? Sacrifício da alma. Então, o líder ele também é responsável por aquela geração. Por tudo aquilo que a geração passa também. Alguns casos não necessita. Por exemplo, no caso dos discípulos do Rebbe Akiva. O líder não precisou, porque o erro era particular. Mas quando, por exemplo, precisa sobreviver a geração, o líder acaba sofrendo. Uma outra coisa também. O coletivo geralmente sofre, não só o individual. O povo de Israel é chamado de Adam. Adam não tem, Adão, humanidade em hebraico, não tem plural. O povo de Israel ele é um. Então, por causa disso, ou todo mundo sofre, ou alguém tem que sofrer por todo mundo. É porque Hashem, quando um pecava, ele não falava que um pecou, ele falava que Israel pecou. Sim, exato. Os outros povos são chamados Anashim. Quem decretou o Daf Yomi é a leitura diária de uma página do Talmud. Foi o Rav Shapiro, ele instituiu isso há quase 200 anos atrás, que todo lugar do mundo, naquele mesmo dia, todo mundo está estudando aquela mesma página de Gemara. Tá? Ele instituiu isso há quase 200 anos, e ele chegou uma época que, na censura do Talmud, tá falando só, um advogado queria acusar os judeus de preconceito. De preconceito racial. Então, olha, os judeus consideram aqui, ó, Adam significa humanidade. Vem de humus, terra, Adam. Então ele explicou, ó, Adam é homem, como o homem é humano, que vem de humanidade, que vem de humus, que Adam vem da terra também, Adamá. Então o que eles querem dizer? Que está escrito no Talmud que eles são, os judeus são gente. Os outros então quer dizer que não são gente? Aí brigaram na justiça para poder proibir o Talmud, para poder, na Europa, acabar com o Talmud, porque era um livro preconceituoso e tal. E aí chamaram o Rav Shapiro para ajudar na defesa. Ele falou, ó, o que vocês estão falando, gente? O hebraico não tem o nome de Ivrit em hebraico. A gente chama de Lashon HaKodesh, língua sagrada. Então tudo tem significado. A gente tem outra palavra para a humanidade, que é Anashim, que é seres. Anashim tem plural. Então isso os não-judeus são. Porque se acontecer alguma coisa na China, com algum chinês, se algum chinês for sequestrado, ninguém vai se coçar aqui. Acontecer na França, acontecer no Brasil, acontecer nos Estados Unidos, para vocês vai ser indiferente. Agora, pra gente se sequestrar um judeu na Etiópia, sequestrar um judeu na Rússia, e a gente ficar sabendo, a gente é um. A gente vai se comover sim, a gente vai brigar, a gente vai fazer o possível para poder resgatar sim. Essa é a diferença. Nós somos um, vocês são plural. Por isso que vocês não são Adam, vocês são Anashim. Aí defendeu a causa. Tá? Vamos lá. Isso é a história real mesmo, tá, gente? Isso prejudica a fé, porque essa pessoa não está preocupada com nada mais além de chegar mais perto do governante. Se a pessoa tiver com vontade de conquistar o poder. Às vezes a pessoa, não, eu quero ter tal título. Não, eu quero ter tal título. Eu quero chegar lá, poxa, fazer um... Então, ela acaba que todas as outras prioridades acabam. Porque a política é uma coisa que consome as pessoas. Não estou falando da sede do poder, que também consome. Mas são tantas pequenas coisas para resolver que isso consome realmente a ocupação e a mente da pessoa. Então acaba que, novamente, aquela coisa que eu expliquei mais cedo, que a pessoa não tem tempo para pensar em como é que a outra pessoa está se sentindo. Tem tanta coisa na cabeça dela que algumas coisas acabam sendo triviais, é normal do ser humano.
Você provavelmente não sabe o que aconteceu com Doeg, apesar de que o governante ao qual Doeg se aproximou foi um ungido de Akadosh Baruch Hu, e um profeta especialmente selecionado por Elohim. Ou seja, às vezes a gente lembra do líder, do profeta, da pessoa, mas aquela pessoa que está lá buscando, que tá querendo crescer, ninguém lembra. Então por isso que você tem que fazer as coisas, seja o que for, inclusive até trabalho político, por amor, porque gosta, porque senão isso te consome. Você não, eu quero ser presidente da república um dia, quero ser deputado, seja lá o que for. Não tem que estar preocupado em ser alguma coisa, tem que amar o que faz. Chega lá, talvez seja uma consequência, mas se ela ficar consumida pela vontade e o desejo de chegar lá, ela não vai chegar. Ou ela vai se esquecer de todos os seus projetos pessoais e todas as outras coisas que são especiais para ela, ela vai acabar esquecendo. Então, o importante é amar o que faz e amar o trabalho. Ponto. Se vai chegar lá, ou política no caso, né? Se for chegar, até política interna de empresa. Eu trabalho numa empresa internacional. Então, na minha empresa internacional tem muito política. Tem o presidente mundial, tem o presidente das Américas, tem o presidente nacional, tem um presidente interno da nossa empresa particular. Aí dentro deles tem 2 ou 3 políticos que somam para fazer a liderança dentro daquele setor. E aí naquela nação e tal, tem N reuniões políticas. Não, falou assim, olha, esse tal que ajuda a decidir, olha, ele não gosta dessa cor. Então nem leva essa cor porque pode ser uma discussão na hora lá e que pode atrasar o nosso projeto. Então a gente tem que pensar em todos os políticos que podem aprovar isso internamente da empresa, para saber já quais são os gostos pessoais de cada um, para evitar atrasar um projeto. Porque se naquela reunião não for aprovado, vai ter que marcar uma nova reunião com novos políticos para poder... Então, assim, política é um negócio chato. Seja no âmbito de uma empresa internacional, multinacional, seja no âmbito político real da cidade, do estado, da nação, seja ele dentro de uma comunidade, seja ele dentro do judaísmo, é realmente maçante. Eu já tive em processos assim políticos, assim que é desgastante, aqui mesmo no condomínio, é um negócio que é complicadíssimo. Quando o poder troca, então, caramba, aí um poder quer falar mal do outro poder anterior, e começa a ter embate, e cria grupos políticos. É uma beleza. Então a gente encerra assim por agora essa Mishnah, tá? E aí depois a gente continua com a Mishnah 11, tá bom? Hazak Baruch.